Abra sua Bíblia no Salmo 23. Salmo 23. Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges com óleo a minha cabeça e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Feche os seus olhos. Eu quero que nesse momento você ore muito por mim agora, mas ore muito por mim. Ore muito. Para que Deus possa me dar graça, eu possa comunicar uma palavra do coração dele para você. Senhor, ó Espírito de Deus, Senhor, eu peço que o Senhor me dê graça, sabedoria, unção, que o Senhor tire da minha mente tudo aquilo que possa tirar o meu foco da Tua palavra agora, toda preocupação. Senhor, que o Senhor tire agora da minha mente, Deus, que eu possa pregar a Tua palavra, Senhor, que eu possa fazer do jeito que o Senhor planejou, do jeito que está no coração do Senhor. Ó Deus, que a minha mente, Senhor, possa estar completamente voltada para essa palavra. Não permita que nada, absolutamente nada, venha tirar de mim, dos meus irmãos, o foco dessa palavra nessa manhã. Deus, eu peço a Tua bênção em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, Deus. Amém. Essa palavra que vocês ouvirão nessa manhã, essa palavra foi ministrada no GDzão para líderes e supervisores. Foi uma palavra muito forte. Eu não sei como que os líderes saíram daqui. Eu particularmente saí daqui bem pensativo nessa palavra. Eu gostaria de ministrar isso no seu coração hoje. Eu quero falar sobre níveis de relacionamento. 3 níveis de relacionamento. Um dos pontos fortes na vida de um líder, na vida de uma pessoa, é saber se relacionar. Se você não souber se relacionar, você vai falhar, você fracassará em todas as áreas da sua vida. Toda pessoa que é bem-sucedido, toda pessoa que cresce, você pode ter certeza, essa pessoa sabe se relacionar. Eu gostaria de compartilhar sobre isso, o segredo de se relacionar. Como que é? Eu aprendo pelas Escrituras que o segredo de saber se relacionar é não se relacionar com todo mundo da mesma forma. Puxa, foi tudo contra aquilo que você talvez ouviu. O segredo é não se relacionar. Não, da mesma maneira que eu me relaciono com A, eu me relaciono com B, com C e com D. Eu trato todo mundo no relacionamento da mesma forma, todo mundo igual. Você vai fracassar. Você vai fracassar. Você vai errar. Pastor, mas a Bíblia diz só isso que eu estou falando. Mas na onde? Salmo 18, 25, 26. Com o benigno te mostras benigno. Com o homem sincero, te mostras sincero. Com o homem puro, te mostrarás puro. Com o perverso, te mostrarás indomável. A palavra de Deus está mostrando que para cada tipo de pessoa, você tem que ter um tipo de comportamento. Uma coisa é considerar todos iguais. Uma coisa é quando a Bíblia diz que eu não devo fazer acepção de pessoa. Eu trato o pobre de um jeito, o rico de outro, o negro de um jeito, o branco de outro. Não. Uma coisa é fazer acepção de pessoas. E outra coisa é se relacionar com as pessoas de acordo com o relacionamento que lhe convém.
O salmista disse: com o benigno você se mostra bom, com o sincero você também deve agir com sinceridade, com o puro te mostras puro, mas com o perverso você também te mostrará indomável. É isso que a palavra de Deus nos diz. Jesus, ele teve 3 níveis de relacionamento. Ele não se relacionou com todo mundo da mesma forma. Nos 3 níveis de relacionamento de Jesus, ele teve relacionamentos diferentes com as multidões, com os discípulos e com os filhos. Diga comigo: multidões, discípulos e filhos. Jesus, ele se relacionou de 3 formas diferentes com esses 3 tipos de pessoas. No início, Jesus começou a pregar e ele chamava todo mundo. Os que estavam pescando, segue-me. Os que estavam consertando as redes, segue-me. Os que estavam cobrando impostos, segue-me. E eles foram largando suas coisas e seguindo a Jesus. Houve outros que vieram sem ser chamados por Jesus e ainda vieram questionando e criticando, como no caso de Natanael, que não foi chamado diretamente por Cristo, mas ao receber o convite de um amigo ainda perguntou: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe diz: vem e vê. Quer dizer, as multidões foram se juntando, e depois que Jesus ajuntou uma multidão, ele começou a pregar, ele começou a ensinar, e à medida que ele ia ensinando, aqueles grupos iam se definindo em 3 grupos: um grupo de multidão, um grupo de discípulo e um grupo de filhos. E esses 3 grupos começaram a gerar com Jesus um relacionamento diferente do outro. Eu quero falar isso com você hoje. Como se relacionar com esses 3 grupos? Primeiro, multidão. Quem eram as multidões? As multidões, elas andavam com Jesus, seguiam Jesus, não por aquilo que Jesus era, mas por aquilo que Jesus fazia. Eles estavam atrás de Jesus por uma coisa: necessidades, que aí engloba comida, milagres, curas, problemas. Essas pessoas, elas andavam com Jesus não por ele, mas elas andavam com Jesus por elas. Você entende isso? Eles seguiam a Jesus por causa de interesses pessoais, benefício próprio. Nos dias de hoje, as multidões ainda fazem isso. Elas são fiéis ao culto, não porque amam a Jesus, mas elas são fiéis ao culto porque elas amam a si mesmas. E porque amam a si mesma, elas querem que Jesus resolva os seus problemas. E Jesus, então, pregando ali, ele ajuntou multidões, como hoje ajuntamos multidões. Mas na caminhada, no dia a dia, as coisas vão se filtrando. Era uma multidão de 5.000 homens na multiplicação de pães. No dia da ressurreição, quando Jesus apareceu e subiu na ascensão, eles eram 500. Já em Pentecostes eles eram 120. As multidões se relacionam assim: se Jesus faz, eles continuam; se Jesus não faz, eles abandonam. Eles não têm compromisso com o rei, eles têm compromisso consigo mesmos. João 6, Jesus multiplica os pães, os peixes, a multidão é saciada. Só que no outro dia, não sei se duplicou, triplicou, eu só sei que aumentou uma grande multidão, porque agora tem pão, tem peixe, vamos lá. E foi aquela grande multidão, e eles esperando Jesus multiplicar pão e peixe. Jesus diz a eles: eu sou o pão que desceu do céu. Quem não comer a minha carne, não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. E imediatamente aquela multidão começou a se dispersar. Por quê? Porque não tinha pão, porque não tinha peixe. Jesus disse: eu sou o pão, coma-me,
tenha compromisso comigo, tenha vida comigo, ande comigo, vamos misturar, como diz o ditado, estamos juntos e misturados, vamos misturar. Eu quero ser misturado com você. Você tem que deixar de ser batata e se transformar num purê. Alguém sabe do que eu estou falando? Uma coisa é batata cozida. Você pode cozinhar várias batatas e colocá-las dentro de uma vasilha. Elas estão juntas, porém separadas. Mas o purê de batata é tudo misturado. Multidão não se mistura. Multidão vai até onde é interessante para eles. Comam minha carne, bebam meu sangue. Forme um comigo. Vamos ser um. Imediatamente eles começaram a sair. Imediatamente eles começaram a abandonar a Jesus. Por quê? Porque multidão, ela não visa mudança. Multidão visa bênção. Multidão não visa transformação. Multidão visa solução. Eles não visam transformação. Pastor, ora a Deus, pastor, por mim. Eu vim aqui, estou aqui na sexta-feira, vim no domingo, estou aqui fazendo a campanha na quinta, estou indo não sei não. Pastor, ora por mim, para que Deus venha transformar meu marido. Pastor, ora para que Deus venha transformar meu filho. Pastor, ora para que Deus venha transformar minha esposa. Ele sempre está pedindo por alguém, mas a transformação que Deus quer fazer não é no marido, é nela. Não é na esposa, é nele. Não é no filho, é nele. A transformação que eu tanto quero dentro da minha casa começa em minha vida. Mas a multidão não, ele precisa ser liberto. Eu não esqueço um dia que um dia uma senhora chegou para mim, né? Pastor, pelo amor de Deus, vão lá em casa, porque meu marido está endemoniado, meu marido é isso, meu marido é aquilo outro. Mas ela falou tanto do marido dela. Eu falei, olha, antes de irmos lá, vamos fazer uma oração. Que não adianta orar por mim, tem que orar para ele. Eu falei, eu sei, mas vamos começar com a senhora. Irmãos, a hora que eu levei a minha mão, ela já caiu endemoniada no chão. A mulher tinha mais de 7 demônios no corpo. Mas segundo ela, era o marido que estava endemoniado. A multidão, ela não quer a transformação. Ela quer uma solução de problema, mas continuar do mesmo jeito. Eu quero a bênção, mas eu não quero nada com o dono da bênção. É um compromisso unilateral, não é um compromisso bilateral, que as duas partes se envolvem. Não, Deus, olha, é só o meu lado, eu não importa, eu não quero saber de compromisso com a tua palavra, eu não quero obedecer a tua palavra, eu não quero deixar minha vida do jeito, eu quero simplesmente que o Senhor faça um milagre, mais nada. Isso é o comportamento de multidão. Jesus, ele ajuntou multidões, mas das multidões Jesus tirou 70 discípulos. Dos 70 ele tirou 12 apóstolos. Dos 12 ele tirou 3 que eram mais íntimos dele. Você sabe os nomes deles? Pedro, Tiago e João. O discípulo é alguém que quer conhecer o Senhor. O discípulo é alguém que tem fome de Deus. O discípulo é alguém que quer aprender mais. Esse é outro tipo de relacionamento. Os discípulos estavam mais próximos do Senhor, caminhavam com o Senhor, já não andavam com o Senhor tanto pelo benefício, mas andavam com o Senhor porque eles queriam crescer. Eles queriam aprender mais. A bênção é uma bênção, mas eu quero algo além da bênção. Eu quero algo além da cura. Eu quero algo além da provisão. Eu quero algo além do milagre, porque eu sei que Deus não tem só essas misérias e migalhas para mim. Isso é muito pobre diante da grandeza e da riqueza de Deus. Os discípulos, eles queriam intimidade. Eles saíram do meio da multidão. Nós precisamos definir o público antes de começar a se relacionar. Sabe por quê? Porque senão nós vamos dar pérola aos porcos. E o que é dar pérola aos porcos? É chamar as pessoas de porcos? Não, não é isso. Ah, fulano é um porco. Não, não é isso. O sentido da palavra não é esse. O sentido é dar algo de muito valor para alguém que não dá valor. É o mesmo que você pegar uma nota de R$100,
Pegar o seu menininho lá de 1 ano, de 2 anos de idade, falar: filho, olha aqui, olha, vai brincar com isso aqui, toma. Você tem coragem de fazer isso? Você está dando algo de valor que ele não tem entendimento. Ele não tem. Um dia ele vai entender, mas naquele momento ele não tem. Então você não pode tratar a multidão como você trata discípulo. Você não pode tratar discípulo como você trata a multidão. E como é que eu trato multidão? Primeiro, porque multidão é assim: se você me cobrar, eu estou fora. Se a igreja me cobrar alguma mudança, algum comportamento, alguma coisa, eu não volto mais. Eu estou aqui, mas eu não quero compromisso. Multidão gosta de óleo na cabeça. Ô pastor, quando é que vai ter o óleo de mirra aqui na igreja? Quando é que vai ter o óleo de, sei lá, aloés, sei lá o quê? Multidão gosta de sair da igreja com uma marca de dedo na testa. Nossa, que a oração foi forte, hein? Não esqueço o dia que eu estava num aniversário, e aí a irmã falou assim, aniversário de uma criança, falou: pastor, faz uma oração, mas não faz uma oração qualquer não, faz uma oração forte. Eu falei: mas como é que será esse negócio de oração forte? Porque para mim toda oração, a partir do momento que você a faz com sinceridade, ela é forte, mesmo porque o poder da oração não está em quem ora, o poder da oração está em quem ouve. Mas eu perguntei: mas como é que só quer essa oração? É uma bem assim no estilo Salmo 91. Eu falei: então tá bom, a gosto do freguês. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do... Quer dizer, multidão gosta do Salmo 91. Você pode ver a Bíblia da multidão, o Salmo 91, aquela página é amarelada, rasgada. Por quê? Porque de tanto usar. Então, pastor, como é que eu me relaciono com multidão? Com multidão você não se relaciona, com multidão você dá pão, multidão você dá peixe, e aí eles vão embora. E se eles estiverem afim, domingo que vem eles voltam. Multidão precisa ser pastoreada, discípulo precisa ser ensinado. Porque a multidão, você está sempre ligando: olha, falta não, some não, você sumiu, eu estou precisando de uma visita, eu estou tão fraco, eu estou vendo uns vultos aqui em casa, pastor, vem fazer uma oração aqui na minha televisão, que as feição dela está meio esquisita. É coisa de multidão. Agora, discípulo, ele precisa ser ensinado, direcionado. Chama a multidão para ir para o monte com você orar. Chama a multidão para uma campanha de prosperidade. Chama para uma vigília de oração. Só aparece discípulo. Por quê? Porque a multidão quer pão, multidão quer peixe. E se não tem pão e não tem peixe, a culpa é de Jesus, que não está fazendo isso mais. Parece que a unção dele acabou, parece que ele não tem mais poder, não está acontecendo mais pão e peixe. Discípulo não, discípulo precisa ser ensinado. Discípulo é batalha espiritual, é jejum, é oração, é vida com Deus, é norte, é norteamento, nortear as pessoas. É 2 Timóteo 2,2: ensine-o a homens fiéis para também ensinarem a outros. Multidão, você fala, entra aqui, sai aqui. Discípulo, você fala, entra aqui, cai aqui, e ele vai e ensina para outro. Quem está me entendendo? Mas é importante que venha a multidão. É importante que a multidão venha. Por quê? Porque é no meio da multidão que você tira os discípulos. É dentro da multidão que estão os discípulos. Quando nós temos um coração de paternidade, um coração paterno, nós entramos no meio da multidão e começamos a separar os discípulos. Foi isso que Jesus fez. Ele ajuntou a multidão, passou a noite em oração e separou 12, os quais os designou e os chamou de apóstolos. O discípulo é diferente. Você percebe que o discípulo ele é diferente da multidão.
Ele está no meio da multidão, mas ele quer mais. Ele quer mais. Ele está em busca de algo maior. Ele precisa de mais. É muito comum, às vezes, na igreja de multidão. O que é a igreja de multidão? É a igreja que só prega pão e peixe, pão e peixe. Jesus cura, Jesus prospera. Aceita Jesus, Deus vai te dar um carro novo. Aceita Jesus, você vai receber uma cura. Aceita Jesus, Ele vai resolver os seus problemas. Isso é a igreja de multidão. Mas quando entra um discípulo, se converte no meio de uma igreja de multidão, ele fica ali, ele faz uma corrente, uma campanha, um sei lá o quê, mas daí a pouco ele fala, gente, eu preciso de mais. Isso para mim não dá mais. Aí ele procura, ô pastor, eu estou querendo frequentar a igreja aqui. Ué, mas por quê, irmão? Eu sou da igreja, mas por que você está vindo para cá? Não, pastor, porque eu quero crescer mais na fé. Eu vejo que aqui tem Bíblia. Eu vejo que aqui tem ensinamento, aqui tem palavra. Eu ouço, eu vejo. O discípulo, ele quer mais. O discípulo, ele quer crescimento. O discípulo, ele não se conforma apenas com pão e peixe. Todos nós um dia fomos multidões, mas hoje nós temos passado por uma transformação. A não ser que você ainda continue multidão. Mas eu deixei de ser multidão. Eu deixei de ser multidão para ser discípulo. Eu quero a cura? Quero. Eu quero o milagre? Quero. Eu quero a bênção? Quero. Mas eu sei que Deus, ao invés de me dar da água, Ele pode fazer de mim uma fonte que jorre água. Porque Ele mesmo disse, aqueles que crerem em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Eu sei que o meu irmão tem uma bênção para mim, mas eu também sei que eu sou o portador da bênção. Eu quero uma bênção para minha família, mas eu sei que a Bíblia diz que se tu uma bênção e em ti serão benditas todas as famílias. A bênção da minha família vai passar para a sua. Eu tenho essa bênção, eu vou buscá-la. O discípulo, ele entende isso. Ele entende que ele cresce, ele entende que ele rompe, ele entende que ele vai mais além. Ele não estaciona na fé, ele não para. Quem para é multidão. Multidão se satisfaz, discípulo não. Discípulo é insaciável. Discípulo quer mais. Discípulo está sempre buscando mais. Discípulo não se incomoda, ele não se conforma com ficar no átrio exterior. Ele quer entrar no santo dos santos. Ele quer ver a glória de Deus. Ele quer ver a manifestação de Deus, porque ele busca isso. Ele sabe que tem mais. Não, eu já expulsei demônio, agora estou querendo andar em cima das águas. Eu li que Filipe foi trasladado de um lugar para o outro. Eu também estou querendo ter essa experiência. Ele quer mais, ele é insaciável. Ele não para. A sede, a fome dele por Deus é algo incrível. Multidão é importante, porque gera os discípulos. Mas os discípulos, eles saem lá de dentro. Terceiro nível, Jesus se relacionou de uma forma com a multidão. Pão, peixe, milagres. Mas com os discípulos, Jesus chegava e falava assim, olha, um semeador saiu a semear a sua semente, parte da semente caiu junto ao caminho, as aves do céu comeram, outra semente caiu entre espinhos e começou a crescer, os espinhos sufocaram, outro caiu numa pedra, começou a crescer, a sua raiz tocou na rocha e logo parou de crescer e morreu. Outra semente caiu em terra boa e produziu muito fruto, e o povo, nós não estamos entendendo nada. E aí Jesus chama os discípulos e diz, olha, a eles eu falo, com as multidões, eu falo por parábolas, mas a vocês, eu conto os mistérios. As aves é o diabo, a semente é a palavra. E ele começa a contar. É assim que Jesus se relacionava. A multidão ele falava por parábola, aos discípulos ele contava os segredos, porque tinha proximidade. Proximidade. Eu não estou satisfeito só com o culto de domingo, eu quero crescer mais. Eu preciso crescer mais, eu quero aprender mais, eu preciso. O terceiro nível é o nível de filho. Era uma multidão, depois se tornaram 70 discípulos,
Depois ficou 12. Dos 12 o diabo pegou um, ficou 11. E desses 11, Jesus os transformou em filhos. Filho não é um chamado. Filho não é um convite. Filho é ter o seu DNA. Tem gente que saiu da multidão, tornou seu discípulo, mas nunca vai ser seu filho. Nunca vai ser seu filho. Por quê? Porque não tem o seu DNA, não tem a sua visão. Aprendeu com você, quer pregar como você, mas não tem paternidade. Não se comporta como filho, não anda junto, não quer ter intimidade. Ele não quer ter intimidade, ele quer ter oportunidade. É aí que você separa o filho, porque o filho, ele tem intimidade. Quem não é filho, quer ter apenas oportunidade. Se eu não cantar, não volto mais nessa igreja. Se não deixar eu pregar, eu não volto mais nessa igreja. Se não deixar eu fazer isso, fazer aquilo, porque na verdade ele não tem busca de intimidade, ele tem busca de oportunidade. O dia que a oportunidade acabar, ele vai embora. Você já deve ter encontrado muitos crentes por aí afora, que saíram de muitas igrejas. Eu falo, mas por que você saiu de lá? Qual que é a resposta muitas vezes? Ah, não tinha oportunidade. Na verdade, você não saiu de lá não é porque você não tinha oportunidade, é porque você não era filho. Porque o filho não busca oportunidade. O filho, ele busca intimidade. E a intimidade gera oportunidade. Ser filho é diferente. Da multidão você tira os discípulos. Mas dos discípulos você não tira filhos. Porque filho, você identifica. Identifica porque parece com você. Porque tem o seu DNA. Filho você não escolhe, você identifica. João 20, versículo 17 é muito importante nessa colocação. Jesus havia morrido e agora ele ressuscita. E as mulheres estavam lá, Maria Madalena, e disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e para vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Diga comigo, mas vai para meus irmãos, para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Esse texto é importante porque até aqui os discípulos já tinham sido chamados de apóstolos, de discípulos, de servos, de amigos. Já não vos chamarei mais servos, mas amigos, porque o amigo sabe o que faz. Mas eles ainda não tinham sido chamados por Jesus de irmãos. Eles não tinham sido. Agora Jesus chama eles de irmãos e diz: subo para o meu Pai e agora vosso Pai. A morte de Jesus provocou em nós a filiação a Deus, pois todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora eles se tornaram filhos, eles se tornaram irmãos de Cristo. Até aqui eles eram discípulos, mas agora eles são filhos, porque o filho não trabalha para o pai, mas o filho cuida dos negócios do pai. Lucas capítulo 2, Jesus some, era um garoto ainda, José e Maria procurando ele, e aí eles se encontram e ele diz: olha, mas eu estava cuidando dos negócios do meu pai. Pastor, legal, beleza, entendi, mas o que isso tem a ver com o Salmo 23? Tudo, por quê? Onde é que o Salmo 23 entra nisso? O Salmo 23, ele mostra essa transformação, na verdade é um processo de multidão, discípulo e filho. E o Salmo 23, ele fala disso. O Salmo 23, ele mostra uma transformação. O Salmo 23, ele mostra uma mudança. O Salmo 23 começa tratando com animal e termina tratando com gente. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Deus começa me tratando como uma ovelha, mas diz: e se assentará na mesa, e viverei na casa do Senhor
para sempre. Começa falando de animal e termina falando de gente. Começa falando de ovelha e termina falando de filho. Começa falando de pasto e termina falando de mesa, de comer à mesa. O Salmo 23, ele tem 3 dimensões que eu poderia dizer que se encaixa na multidão, discípulo e filho. E quais são essas 3 dimensões do Salmo 23? Pasto verdejante, vale da sombra da morte e a mesa na casa. Eu poderia dizer isso. 3 dimensões: pastos verdejantes, vale da sombra e casa do Pai. Primeira dimensão, pasto verdejante, ovelha. Você se identifica como ovelha. Deus chama as multidões como ovelhas, e Ele leva as multidões para pastar, pastos verdejantes, águas tranquilas, descanso, refrigério da minha alma. Essa é a primeira dimensão. É comida, é necessidade suprida, é descanso, é tirar o fardo, é refrigerar a alma. Grande parte de nós viemos até o Senhor em busca de pasto verdejante. Oh Deus, eu não aguento mais essa vida. Vão lá na minha igreja comigo, nós vamos orar por você, Deus vai te aliviar. Grande parte viemos em busca disso, de pastos verdejantes, de águas tranquilas, de refrigério de alma, de descanso. Eu não aguento mais sofrer, está muito pesado, a vida está difícil. E aí então você entrega a sua vida para Jesus, e Deus então começa a te levar a pastos verdejantes. E você fala: oh, mas que maravilha que tem esse pasto. Aí o Senhor te leva a águas tranquilas. Oh Deus, obrigado, porque o Senhor agora está saciando a minha sede, a minha fome. Obrigado, Senhor. Obrigado, ó Deus, porque agora o Senhor me dá descanso. Obrigado, porque agora o Senhor me dá, refrigera a minha alma. Eu já não vivo mais debaixo daquela agonia. E aí quando você vê essas bênçãos acontecendo, você fala: que maravilha, gente, encontrei Jesus, achei Jesus, minha vida está sendo transformada. Pasto verdejante, água tranquila, Deus tem suprido minhas necessidades, Deus tem sido bondoso comigo, está tudo muito bom. E aí então você começa a se apaixonar mais por Jesus, mas chega um momento que pasto verdejante, água tranquila, não dá mais. Você fala: Senhor, não tem mais não? É só pasto, é só água. Deus, eu quero mais. Aí o Senhor fala: ah, então agora você está deixando de ser multidão, agora você está deixando de ser ovelha. E Deus começa uma transformação. E aí quando Deus diz: eu quero, você diz: Senhor, eu quero mais. Aí Deus vê que você está querendo mais. Ele fala: você quer mais? Quero mais, Senhor. Ele fala: então vamos para a segunda dimensão. A primeira dimensão é pasto verdejante. Você vai engordar bastante aí. Mas já que você quer mais, então vem cá, filho. Eu vou te levar para a segunda dimensão. E qual é a segunda dimensão? Vale da sombra da morte. Você aceita Jesus, irmão, parece que o céu desceu. É solução assim, é milagre pipocando um atrás do outro. Você mal está contando um testemunho, já está acontecendo outra bênção. Milagre, bênção, Senhor, que maravilha, mas eu quero mais, eu quero mais. E aí Deus então te pega: então eu preciso transformar você. Senhor, eu quero ser transformado, eu quero ser transformado. E você ora: Deus, muda, transforma-me. Senhor, eu quero ser igual ao Senhor, muda-me, Senhor. Deus fala: então deixa eu te pegar agora. E aí Deus te leva para o vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte é uma dimensão. É uma dimensão que está ruim, mas está bom. Está ruim. Está ruim por quê? Porque antes você tinha água em abundância. Antes você tinha pasto em abundância. Antes você estava só engordando na fé. Engordando. Você já não estava parecendo mais uma ovelha, você estava parecendo um cachaço.
Entre animais, ovelha, cachaça, já estava aqui cachação, gordão, sempre, cada vez mais, comendo, bebendo, não quer saber de mais nada, eu só quero ficar aqui agora. Aí Deus fala, então você quer mais? Quero mais, Senhor. Então vem cá, passa pelo vale da sombra da morte comigo. Parece que está ruim. Por que está ruim? Porque antes era pasto, agora está seco. Parece que piorou, por quê? Porque antes tinha água em abundância, agora não tem mais. Agora, ao invés de saciedade, começa a escassez, começa a faltar, começam umas lutas, começam umas provações. Por quê? Porque agora você não está mais no pasto, agora você está no vale da sombra da morte. Você começa a passar pelo vale, e passar pelo vale transforma a gente. Você já não é mais multidão agora você já está aprendendo a caminhar com o Senhor. Agora você já não é mais uma multidão. Na primeira fase você tinha tudo, agora começa a passar algumas dificuldades. Mas pastor, por que eu estou passando essas dificuldades? Porque faz parte do processo da transformação. Paulo disse, eu sei ter abundância, mas eu sei passar necessidade. Meu irmão, se você quer ser alguém na vida, você tem que aprender a passar por tudo. Tudo. Você precisa aprender a ter multidão do seu lado e ter multidão contra você. Para você ser uma pessoa experimentada, que vai vencer, você precisa saber a fartura, mas você precisa passar também pela necessidade. É você conhecer os dois lados da moeda. Para quê? Para saber consolar. Porque só pode consolar quem um dia já foi consolado. Sabe essas lutas que você passa no seu casamento? Sabe essas lutas que você passa na sua saúde? Sabe essas lutas que você passa na sua vida financeira? Sabe, tem um propósito, o qual de amanhã alguém desesperadamente te encontrar e dizendo, olha, eu vou acabar com a minha vida porque eu estou passando por isso. Você fala, opa, espera aí, eu posso te dizer uma coisa. Eu conheço esse caminho aí, ó. Eu já passei por aí. Não é assim não. Então o que você precisa entender? Que na primeira fase, você conhece o que Deus faz. Você conhece as mãos de Deus, os milagres de Deus, mas no vale da sombra da morte, você não conhece o que Deus faz, você conhece a presença de Deus. Porque ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, Ele não me deixará. A tua presença, a tua vara e o teu cajado me consolam. Na primeira fase, no pasto, você tem o que Deus faz. Mas na sombra da morte, você tem a presença de Deus. Na primeira fase, você tem benefício, porque você recebe pasto, água, refrigério. Na primeira fase, você tem benefício, mas na segunda fase, você tem companhia. Companhia, a companhia de Deus. O vale chama vale da sombra da morte, mas você não morre. Porque Ele está com você. Ele está lá com você. A companhia dEle está ali. Meu irmão, o que torna um lugar agradável ou desagradável é a companhia que você tem. Você sabia disso? É a companhia. Quantos lugares legais você já foi, mas você foi mal acompanhado? Então estava tudo ruim. Estava tudo ruim. O tipo de companhia desagradava, não era legal. Mas em quantos lugares que você foi? Às vezes não tinha nenhum lugar para sentar direito. Você teve que se assentar no chão. Não tinha nenhuma comida direito. Você teve que se virar ali, tomar um café com mandioca. Mas a companhia era tão boa, que aquele café com mandioca estava tão gostoso. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quando a gente tem uma boa companhia, a companhia supera o lugar. Você pode estar em pastos verdes e águas tranquilas, mas se a companhia for ruim, meu irmão, você está frito. Por outro lado, você pode estar no vale da sombra da morte, mas se o Senhor estiver com você, não tem lugar melhor para estar. O melhor lugar para estar é no centro da vontade de Deus, é estar com Deus ali. Pastor, eu estou passando por uma crise financeira, mas Deus está comigo.
Eu não estou desesperado, porque eu sei que Ele está comigo. Eu estou passando por um problema no meu casamento, mas eu sei que Deus está comigo. É isso que é importante. O que é importante é a companhia, não é o lugar. O inferno só é inferno porque Deus não está lá. Porque se Deus largar o céu e for morar no inferno, o inferno vira céu e o céu vira inferno. Quem está entendendo? Não é possível que eu estou sendo tão complicado. A companhia é que é fundamental. O que pesa no inferno não é o fogo, é a ausência de Deus. É a ausência de Deus que faz o inferno ser um lugar tenebroso. Eu tenho aqui na minha mão esquerda, uma aliança. É uma aliança de ouro. E geralmente as pessoas casadas, elas usam uma aliança na mão esquerda. Essa aliança, ela tem um valor, ok? Ela tem um valor. Eu não sei, talvez o Zé que possa me falar quanto que ela vale, né? 18, 24, eu não sei. Cada ouro tem lá a sua especificação, eu não sei. Mas o que eu quero que você entenda é que essa aliança, ela tem um valor. Se essa aliança sair do meu dedo, ela continua tendo o mesmo valor? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Se ela sair do meu dedo, ela não perde o valor. Não é o dedo que dá valor ao anel. É o anel que agora tornou o dedo mais valioso. O que você precisa entender? Não é o lugar, é a presença. É a presença. É o que acontece com muitos irmãozinhos nossos na fé, que passam por situações tão difíceis. E quando você fica sabendo, você fala, eu preciso de ir lá orar com aquele irmão. E você sai e vai, talvez num hospital ou na casa dele. E quando você chega ali e diz, meu irmão, estou tão preocupado com você. Eu vim aqui orar por você. Eu vim trazer uma palavra de consolo. E quando aquele irmão abre a boca, querido, é você que sai de lá consolado. Você foi para consolar, mas saiu consolado. Por quê? Por quê? Porque a presença, ele sabe que Deus está com ele, ele está passando por um vale, mas a presença de Deus está ali com ele. É esse entendimento que eu e você, nós precisamos ter. Pode ser no vale da sombra da morte, mas se tu estás comigo, eu não temerei mal algum. Amém? Essa presença que o discípulo entende que é a ovelha, a multidão não consegue entender. Eu não estou sozinho, você sente a companhia. É nessa dimensão do vale que a pessoa pensa que vai morrer, mas ele diz, Senhor, eu não te deixo, eu não te largo, tua presença está comigo, teu cajado me consola, tua vara me guia. Você passa por lutas, mas você não deixa Jesus por nada. Você não deixa a obra de Deus, por quê? Por causa da presença. Mas se você não tem a presença, até o pasto verdejante, a água tranquila, é insaciável. Sabe quando uma pessoa é um buraco sem fundo, você dá, mas parece que nada satisfaz, nada alegra, está tudo ruim. Já no vale da sombra da morte, não. Quem olha para você diz, cara, esse agora acabou. Está acabado, está arruinado. Mas dentro de você é uma paz. Por quê? Porque você não está sozinho. Os pregadores pregam muito sobre a Bíblia, tem mais de 8.000 promessas. Você já ouviu falar isso e você já deve ter ouvido falar isso, amém? Há mais de 8.000 promessas na Bíblia. Eu nunca parei para contar não, mas eu acreditei neles. Mas dentre essas 8.000, existe uma promessa. Qual, pastor? O Senhor que me cura? Também. O Senhor que me prospera? Também. O Senhor que me dá paz? Também. Mas me fala outra então. Tem também uma promessa que Jesus disse, que é assim, no mundo tereis aflições. Eu prometo para vocês, vocês vão ter aflições, eu estou prometendo.
Eu não sei se isso ainda existe, mas quando eu me converti, era muito comum no meio das igrejas uma caixinha chamada caixinha de promessa. Vocês lembram? Quem chegou aí? Quem não sabe o que é uma caixinha de promessa? Levanta a mão. Deixa eu ver, tem uns aí que não sabem não, né? Ainda existe, né? É uma caixinha cheia de versículos, mas só versículo assim: você vai vencer. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo posso naquele que me fortalece. Você levanta pela manhã e fala: deixa eu ver o que Deus está querendo falar comigo hoje. Você está mais pecador do que tudo. Eis que estou contigo e aprovo as suas obras. Ah, Senhor. Diz que alguém fala: pastor, mas por que não existe a caixinha das provação? É porque quem inventou faliu. Ninguém comprou. Mas no meio dessas 8.000 promessas, existe essa que nós não podemos esquecer. Jesus prometeu: no mundo tereis aflições, você vai passar pelo vale da sombra da morte, mas não tema, eu venci, vocês também vão vencer. Amém, querido? Aleluia. Ah, Senhor. É isso que a multidão não entende. Vocês têm que comer a minha carne, beber o meu sangue, e começar a sair todo mundo. Mas de repente Jesus vira para os discípulos e diz: e vocês não vão embora também? Pedro se levanta, já não era mais multidão, agora discípulo diz: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Senhor, eles estão aqui por causa de pão e peixe, nós estamos aqui por causa do Senhor, porque nós sabemos a quem nós temos seguido. Sabe, quando você passa pelo vale da sombra da morte, você tem essa presença de Deus. Tem coisa na vida, meu irmão, que você tem que passar. Tem coisa nessa vida que a gente só vence passando. Eu queria muito te poupar. Deus queria, talvez não. Se passares pelas águas, não te afogarás. Se passares pelo fogo, não te queimarás. Mas você vai passar. A fé, ela não te livra de passar por provações, ela te livra no meio das provações. A bem da verdade, talvez a fé vai colocar até mais provações sobre você. É o caso de José, Sadraque, Mesaque, Abnego, Daniel. Esses caras todos sofreram por causa da fé. Mas em todos os momentos, o Senhor estava ali com eles. É fornalha ardente? É, mas Jesus entrou com ele lá dentro. Você foi por mim, eu vou por você. É assim que funciona. Aí tem gente que está: ai meu Deus, eu não aguento mais passar por essas lutas, Senhor, eu não dou conta mais, é muito problema, me leva para o céu, Senhor, me leva, ó Deus, eu não aguento mais minha sogra, Senhor, me leva, eu não aguento mais aluguel, eu não aguento mais problema. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: céu não é lugar de fugitivo, céu é lugar de vencedores. É quem passa pelo vale da sombra da morte aqui, dando glória a Deus, entendendo o propósito, esse sim vai entrar lá. Agora, lá não é lugar de fugitivo não, querido. A Bíblia diz: aos que vencerem. Você tem que ser vencedor, e você só é vencedor quando você entra na luta. Você não é vencedor de fora do ringue, você não é vencedor de fora da pista, não, você é vencedor passando por essa luta que você veio para cá hoje arrastado, como você veio. É ceia, pastor, vim para cá arrastado, mas vim porque eu não posso deixar a ceia, vim porque eu sei que é uma palavra para a minha vida, vim. Aí quando você passa nessa dimensão do vale, aí você entra na terceira dimensão, que é a casa do Pai. A casa do Pai, a Bíblia diz que preparas perante mim uma mesa na presença dos meus inimigos, unge com óleo a minha cabeça e o meu cálice transborda. Certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa por longos dias. Agora você passou pelo vale da sombra da morte. Passei. E aí? Morreu. Você morreu? Não, minha carne morreu. Vale da sombra da morte, na vida de um discípulo, só tem uma finalidade: matar a carne. Matar a carne, porque as provações, as lutas, as humilhações que nós passamos, elas nos levam a nos tornar mais humildes. Ou não. É igual o fogo. O fogo que faz a pipoca, o mesmo milho, o fogo que faz a pipoca, faz o piruá. Tem gente que ao invés de se quebrantar e se amolecer e buscar mais, se revolta.
Mas esse não passa do vale da sombra da morte. Por lá mesmo ele fica, talvez nem entre. Agora você sai do vale da sombra da morte. Ele vai tirar você do vale da sombra? Não, não vai. Ele vai passar com você. Ele não vai impedir de você, oh Deus, me livra de passar por essa situação. Sabe, irmãos, eu te digo, não ore isso. Ore diferente, ore, Deus, passe comigo nessa situação. É diferente. Deus não vai impedir você de passar por determinadas situações, privações, não. Mas Ele vai passar com você. Tem coisa que a gente vem se passando. Agora Ele te leva para casa. Você já viu ovelha sentada na mesa? Começou falando de ovelha no pasto. Agora já não é pasto, agora é mesa. E quem assenta na mesa é gente, não é ovelha. Agora é filho. Filho. Ele te põe na presença dos inimigos. Por quê? Porque eles não podem mais com você. Porque agora sua cabeça está ungida, o seu cálice transborda. Agora você já não vai mais à fonte de águas. Agora você é uma fonte de águas porque Ele está em você. Você entendeu o processo. Agora você senta na mesa e Ele prepara uma mesa na presença dos seus inimigos. Por quê? Porque você é filho. E quem é filho vence. Quem é filho tem autoridade. Quem é filho tem poder. Tem a herança do Pai, de Deus que lhe deu. Eu termino te dizendo o seguinte. Quando você se torna filho, você já não tem mais. Você já não tem mais identidade com esse mundo. Porque agora você é filho de Deus. Sabe, as coisas já não te agradam mais. Essas coisas que é prazer para o mundo, para você, não faz sentido. Sabe, ontem fui imprimir uma folha, e eu peguei a folha, né, como essas aqui mesmo, que estão aqui, e está até um abaixo assinado aqui que vai para a célula, eu esqueci de falar, vai para a sua célula, mas você pode perceber que o papel, ele, mesmo sendo papel, ele, na chuva a gente percebe que ele não deixou de ser madeira. Ao cheiro das águas, a madeira quando ela precisa da água, o papel quando chove, você pode guardar lá no quarto, lá, que não molha, mas você chega lá e ele sentiu a chuva, ele sentiu a água, a identidade dele, não tem jeito, é a árvore. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu contei um caso aqui, e quero repetir esse caso. Um pastor resolveu desviar. O pastor falou, quer saber de uma coisa? Eu vou dar uma desviada. Sou crente desde menino, nunca vi o mundo, nunca experimentei o mundo, e eu vou desviar, eu não quero saber de casamento, não quero saber de mulher, não quero saber de filho, não quero saber de igreja, não quero saber de mais nada. E aí ele desviou mesmo, para valer. Largou tudo, numa semana, ele fez esse projeto dele numa quinta-feira. Falou, já vou desviar no final de semana para não ter que pregar no domingo. E deu uma desviada. Falou, amanhã eu quero ir na boate. E arrumou uma roupa de boate. Eu não sei como é que é roupa de boate, porque eu nunca fui em boate. Mas arrumou uma roupa de boate. E foi para a boate. Largou tudo e foi. Chegou lá no meio da boate, o povo dançando, luzes, bebida e tal. Ele, ó, dá uma bebida aí. Nunca tinha bebido na vida, trouxe a bebida e tal. Começou a beber. Daí a pouco ele olha lá na frente, no meio daquela escuridão, umas luzes brilhando e tal, ele olha um rosto feminino, uma mulher, e olha para ele olha para ela, e eles começam então a flertar, e ele, esse negócio de desviar é bom demais mesmo, é hoje. E ele falou, não sei se eu vou, se ela vem, o que eu faço? Ele falou, eu vou tomar mais uma aqui, eu vou lá, vou conversar com ela. E aí ele tomou uma, tomou outra, falou, agora eu vou dar nela uma cantada, vou bater um papo com ela e nós vamos sair. E ele foi. Só que quando ele se aproximou, a moça olhando para ele, e quando ele chegou na mesa, ela deu um sorrisão para ele e disse, pastor, o senhor aqui. A moça era desviada da igreja. Bem que eu olhei de longe, eu estava assim, gente, eu conheço, não conheço, será que não? O pastor, jamais. Ele, pastor, começou a chorar. Senhor, obrigado.
O Senhor mandou o meu pastor vir aqui me buscar dentro dessa boate, Senhor. Irmão, quando você se torna filho de Deus, nem para desviar mais você presta, irmão. Tem jeito. Sabe, parece que o próprio mundo vomita a gente. Você vai num lugar que não é devido, a primeira coisa que eles falam, vai, você aqui? Não tem jeito, não faz mais parte. Nós já passamos pelos pastos verdejantes, nós já experimentamos o vale da sombra da morte, e agora nós já comemos na mesa com o Senhor. Não tem jeito mais, querido. Não tem jeito mais. Sabe, Deus nos chama para isso, entender o nosso chamado de filho, de filha de Deus. Paternidade é você entrar no meio da multidão, separar os discípulos, investir na vida deles. O caminho é gerar filhos, e o caminho de gerar filhos é discipulado, é tratamento com a pessoa. Púlpito não gera filho, púlpito tem suas limitações. Eu entendo que por mais que eu pregue, por mais que eu seja um grande pregador, tudo que eu vou poder passar desse lugar para você são informações. Púlpito só lida com multidão, e multidão grita Hosana ao filho de Davi, e 3 dias depois está gritando solta Barrabás e crucifica Jesus Cristo. Multidão vira e fala, puxa, esse pastor Alvim, meu Deus, que palavra, meu Deus, que unção, como ele prega. Mas ali, no outro dia, outro tipo de mensagem que eu pregar, esse é um desgraçado, esse excomungado, esse pastor, não volta nessa igreja mais. O mesmo que estava Hosana, agora já está amaldiçoando. Isso é multidão. Púlpito é limitado. O que gera discípulo é 1 a 1. Sabe o que é mais forte que púlpito? É quando você tem comunhão, quando senta, olha no olho e conversa, ensina e ministra. Por isso eu te digo, meu irmão, priorize o discipulado, porque é lá que você vai gerar filhos que te amam, que te honram, que te respeitam e nunca vão te abandonar. Marque discipulado, priorize discipulado. Em tudo que a igreja te oferece, marque discipulado. Pastor, tem uma corrente da igreja, a igreja está fazendo uma campanha e tem um discipulado. Larga essa campanha e vai fazer discipulado. Pastor, tem um culto, mas eu tenho um discipulado. Larga esse culto e vai fazer discipulado. Porque no discipulado, você está sendo pai e está gerando filho. No meio da multidão, você não vai chegar a lugar nenhum. Multidão não. Por isso eu te digo, discipula, querido. Discipula, líder, adota essa célula sua como seus filhos, discipule-os. Supervisores, adote esses líderes. Nós pastores adotamos supervisores. Eu adoto os pastores. E nós fazemos essa cadeia de um cuidando do outro. Porque eu não sei se você está sentindo isso, mas cada dia que passa nós estamos sendo pressionados pelo mundo. E se um não cuidar do outro, nós vamos acabar, simplesmente acabar. Termino citando um versículo de Jesus. Quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Vamos nos colocar em pé nesse momento, eu quero orar rapidamente com você. Como é bom ter discipulado, cobertura, tem gente cuidando, gente para orar por você, jejuar com você, gente para dizer, essa guerra não é sua, essa guerra é minha, nós estamos juntos, vamos juntos. Fecha os seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor Deus, a Tua palavra, Senhor, ela nos diz, ó Pai, e nós entendemos que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Entendemos que o Senhor nos faz deitar em verdes pastos e guia-nos mansamente em águas tranquilas. Que o Senhor refrigera a nossa alma e guia-nos pela vereda da justiça. Entendemos, Senhor, que ainda que viemos a passar pelo vale da sombra da morte, momentos que nós pensamos que tudo vai acabar, que tudo vai desmoronar, mas de repente entendemos que não estamos sozinhos, porque Tu estás conosco, a Tua vara e o Teu cajado nos consolam. Mas sabemos que o vale da sombra da morte não é para sempre. Depois do vale o Senhor preparas uma mesa
para nós na presença dos nossos inimigos, e unges com óleo a nossa cabeça, e o nosso cálice transborda, e a bondade e a misericórdia nos seguem todos os dias da nossa vida, e nós habitaremos com o Senhor para sempre. Senhor, obrigado porque entendemos. Obrigado porque, mesmo sendo multidão, o Senhor nos deu pão. Mesmo sendo multidão, o Senhor nos deu peixe. O Senhor saciou as nossas necessidades, supriu. O Senhor nos deu pastos verdejantes e águas tranquilas. Mas obrigado pelo Teu Espírito que nos impeliu a algo maior, nos impeliu a uma busca maior. E nós não nos satisfizemos com os pastos verdejantes. Nós não nos satisfizemos com as águas tranquilas. Nós queríamos mais. Mas o Senhor disse: você quer mais? Se você quer mais, você precisa passar pelo vale da sombra da morte. Você precisa ser provado, ser testado. Porque depois você vai entrar na casa do Pai. E já não vai ser uma ovelha que pasta, mas vai ser um filho que come à mesa com o Pai. Os teus inimigos te verão, olharão para você, não poderão fazer nada. Os teus inimigos vão te respeitar. Mas por quê? Porque eles apostaram que você cairia no vale da sombra da morte. Mas você está vivo, em pé. Você passou, você não desistiu, você não abandonou. E agora você tem autoridade, a autoridade do Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque de ovelhas o Senhor nos fez filhos, de multidões o Senhor nos transformou em discípulos, e de discípulos o Senhor nos fez entender que somos filhos. Por isso nós te louvamos, por isso nós te exaltamos, por isso nós te bendizemos e te glorificamos. Pai, derrama a tua presença sobre nós, derrama a tua unção. Deus, eu sei que aqui nessa manhã há irmãos que estão passando pelo vale da sombra da morte, mas que o Senhor não os abandone. Eu sei disso, que o Senhor os faça sentir que ainda que não há pasto, que ainda que não haja água, todavia a tua presença não falta, a tua presença fortalece, Senhor.